Olá, turma. Vamos dar continuidade agora à nossa aula, né? Falamos um pouco sobre Hesíodo e sua poética no primeiro vídeo. No segundo vídeo, fiz uma leitura do trecho que nós vamos trabalhar e já estabeleci uma divisão, né? Dividi em 6 partes. E agora nós vamos fazer uma leitura mais próxima, né? Dessas partes, focando naquela que eu vou trabalhar com vocês, né? Aqui eu considero que tem mais interesse para a nossa disciplina. A princípio, talvez vocês sintam dificuldade, porque eu vou associar aos pontos no grego, mas não se preocupem, porque eu vou mandar pela plataforma para vocês um PDF, tá? Com a parte do grego marcada. Onde tiver os trechos as palavras ou expressões que eu for pontuar aqui na aula, eu vou marcar, porque aí já ajuda vocês a se localizarem, certo? Então, como vocês viram, o proêmio, o hino às musas, né, é uma louvação, né, uma exaltação à figura da musa, né, e sempre associando essa figura a Zeus, né, a imagem de Zeus. Por quê? Porque, de fato, pessoal, a teogonia, o tema central da teogonia é falar sobre a ordem do cosmo, né, a ordenação do cosmo que se estabelece a partir da figura de Zeus, certo? Então, os 115 primeiros versos trata-se de quê? Se a obra fala de origem, né, se a obra fala de origem e é através dessa origem que vai se estabelecendo uma ordem, né, vê que Hesíodo utiliza aquele mesmo topos literário, que a gente pode chamar assim, de criação do mundo. Na verdade, aqui o mundo vai se criar, né, a partir das forças primordiais. Mas é nesse processo de criação que o mundo vai evoluindo, né, que o cosmo vai evoluindo até formar-se em um todo ordenado e perfeito, né, perfeito na concepção aqui dos deuses. Então, já que o poema fala de origens e fala de processos, o proema não seria diferente, visto que nós estamos falando da origem da poesia. Veja, Hesíodo vai falar da origem de tudo aqui, né? A origem, como esses deuses surgiram, como se constituiu o cosmo e como, né, para dar veracidade a esse canto poético, como o poeta surgiu, como surgiu o canto épico, né? Dando aqui a esse canto um valor religioso, um valor discursivo, né? Um princípio ordenado e místico relacionado aos deuses, né? Esse princípio ordenado estará na composição, na formulação do canto épico. E aí a gente vê, foi muito bem estruturado esse poema, porque, ora, o poeta dá total credibilidade para aquilo que ele faz, né, e mostra para os seus ouvintes, né, mostra para aqueles que estão lendo e ouvindo seu poema a confecção, a relação divina com essa confecção literária, visto que naquela época era o divino, né, o religioso que move o mundo, que move a sociedade grega. Então, ele dá todo esse aporte, né, esse suporte divino, esse suporte, o que eu posso dizer, esse suporte religioso para o seu canto, e garante aí que os homens acreditem nele. Então existe uma coerência, existe uma harmonia muito perfeita aqui nesse texto, certo? Então a primeira parte é a parte da exaltação. Veja, pessoal, eu não vou ficar, cada parte dessas levaria uma aula aí bem extensa para a gente discutir, porque tem muitos trechos, muitas partes nesse texto que nos interessam. Contudo, como eu falei para vocês que eu ia abordar a questão da metalinguagem dentro da poesia de Hesíodo, né, essa parte do proêmio, vamos ficar com os trechos que correspondem a isso, certo? Então, essa primeira parte do verso 1 ao verso 21 é uma parte de exaltação. Existe um formato específico, né, um ritual específico de exaltação no mundo grego, né? Essa parte da louvação da natureza divina, louvar as relações de poder que existe dentro dessas figuras, né? Louvar as origens, né? A exaltação às origens dos deuses, dá uma credibilidade, dá uma voz creditável,
para essas figuras, né, aproximando o homem de uma realidade primordial com a qual ele não teve contato, né? Então, a obra já começa com esse caráter de exaltação, né? Ele começa assim, no primeiro verso: pelas musas heliconíades comecemos a cantar. Olha só, pessoal, esse trecho aí, comecemos a cantar, é muito importante dentro da obra. Isso no português não tem muito peso, mas se a gente vai para o grego, no primeiro verso aí que vocês encontram arkometaeiden, as duas últimas palavras do primeiro verso, arkometaeiden. Esse trecho, pessoal, esse arkometa, vem do arqué, que é exatamente aquela ideia do princípio inaugural, constitutivo e dirigente de todas as coisas, como fala já a Torrano, né? É o princípio da construção, é a origem do mundo, é aquilo que dá a base para tudo aquilo que vem posteriormente. Então, esse comecemos a cantar é como se inaugurasse o canto épico, é como se inaugurasse essa construção literária, é como se Hesíodo trouxesse para sua obra, né? E aí é uma verossimilhança interna da obra, como se Hesíodo estivesse dizendo: a partir de agora existirá o canto épico, e esse canto épico é arcaico, né? Ele é inaugural, ele dá origem ao canto da literatura, e todas as literaturas que vierem posteriores seguirão esse formato. É basicamente isso que ele está dizendo. E aí ele coloca no plural, óbvio, porque ele vai falar assim: quem vai cantar? Os aedos, né? E aí ele utiliza o verbo aeiden, que é o relativo a cantar no infinitivo, e que dá para nós aedo. Então veja que ele já começa instigando esses homens, né? Despertando esses homens como se fosse assim o poeta primordial, o poeta que primeiro nasceu para traçar aí uma geração de poetas, né? E mostra a razão desse canto, né? Associa aí esse comecemos a cantar, né? Vamos dar esse pontapé inicial, vamos inaugurar esse canto, que até então os homens não conhecem. Por quem? Pelas musas. É através das musas que nós temos contato com essa origem, né? Através das musas que nós temos contato com essa nova fórmula do cantar. Então veja como ele traz aí esse valor metalinguístico desde o primeiro verso aí, né? Então é um pontapé inicial para a constituição do poema original, né? Do poema arcaico, do poema principal, do poema inaugural. E aí ele continua, né? Elas têm grande divino monte Helicon, como eu já falei, Helicon é um monte relacionado às musas, que de fato existe esse monte, né? Em volta da fonte violácea, com pés suaves, dançam, e do altar do bem forte filho de Crono. Então aqui veja que ele utiliza muitas inversões, muito jogo de palavras, isso a tradução, tá? Já a Torrano. Que ele tenta ser fiel. No grego a gente tem isso, só que o grego, assim como o latim, né? Quem teve aula comigo de latim sabe, o grego, assim como o latim, não tem uma correspondência de posição de palavras, né? Então, o caso, né, a relação sintática da palavra é dada através da terminação. E aí a Torrano faz esse jogo na tradução, né? Aí ele continua: banharam a tenra pele no permesso, né? Ou na fonte do cavalo, ou no ómio divino, e rompendo com os pés fizeram coros, belos ardentes no ápice do Helicon. Daí, precipitando-se ocultas por muitas névoas, vão em renques noturnos. Então ele vai recitando, né, contando como essas musas fluem, como elas reagem, como elas existem, né? É bem interessante porque a exaltação tem esse quê de idolatria, né? Vamos dizer assim, quando você pensa em idolatria, você pensa aquela pessoa que venera demais, né? E é isso que acontece aqui, né? O poeta venera as musas, o poeta admira, o poeta é extasiado pela figura das musas. Então ele vai contando a existência das musas, ele vai falando sobre essa fluência, né? Da vivência, da função, das práticas das musas, né? Para poder depois apresentar aí como elas o inspiram. Ele continua, né? Belíssima voz, Ineando Zeus porta-égide, a soberana era de Argos, calçada de áureas sandálias, Atena de olhos glaucos, virgem de Zeus porta-égide, o luminoso Apolo, Ártemis verte flecha, Posidon que sustém e treme a terra,
Temis veneranda, Afrodite de olhos ágeis, Hebe de áurea coroa, a bela Dione, a aurora, o grande sol, a lua brilhante, Leto, Jápeto, Crono de curvo pensar, Terra, o grande oceano, a noite negra e o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos, né? Então ele vai aí citando inúmeras imagens divinas, né, que interagem com essas musas, né, que na verdade vivem com essas musas e são alvo dos cantos dessas musas. Isso é bem interessante de pensar. Então ele coloca Zeus em primeiro lugar, porque Zeus sempre está em primeiro lugar, e todos os outros deuses e as outras divindades surgem como elementos essenciais do canto dessas musas, né? E veja que os nomes, veja aí, a gente já tem uma marca da oralidade, os nomes já vêm acompanhados de seus epítetos, né? Zeus porta-égide, a soberana era Argos, calçada de áureas sandálias, Atena, de olhos glaucos, virgem de Zeus porta-égide. Então são expressões, essa junção de epítetos com frases formulares, né, com expressões formulares, são expressões orais, tá? Que funcionam aí nos processos mnemônicos, processos de memorização que os poetas, né, no período da oralidade, os aedos, possuíam para poder construir bem um discurso literário, né, um discurso bem formulado, um discurso com uma ordenação, com um princípio, um meio e um fim, né? Essa estrutura que chama a atenção das pessoas, né? Que o ajuda também a poder fazer transições de uma parte à outra do texto. Então, esses epítetos e frases formulares têm essa função, né? O poeta coloca assim esses trechos como se fosse uma marca de aqui eu vou colocar vamos dizer, eu vou cantar esses versos, né? E no final eu lanço aquele verso central para dar início a um outro tópico, um outro trecho, né? Uma outra história, uma outra narrativa. Então faz muito esse jogo. Quando a gente for ler a Ilíada, que a gente vai com certeza sempre gosto de fazer uma separação das partes do canto, né? Que foi escolher para a gente estudar. Vocês vão perceber que existe muito essa coisa, dá muito perfeitamente para a gente dividir em tópicos narrativos, porque os cantos são atribuídos no canto enquanto estrutura da obra, né, são estruturados em partes. Por exemplo, o momento em que Agamemnon briga com Aquiles, o momento em que Atena intervém na briga, né? O momento em que Nestor entra na discussão para dar um conselho de vida. Então, cada um desses são estruturas formulares, né, que os poetas acoplam uma na outra, de modo a construir o canto certinho e que isso venha a estar estruturado em sua mente, né? É uma coisa muito impressionante, né? Porque um homem comum, né, ter essa fluidez, essa fluência, né, essa facilidade mnemônica, né, essa facilidade de representação e uma representação trazendo uma estrutura muito perfeita. E quando a gente vai para o grego, a gente percebe como é perfeito essa estrutura, como é bem encaixado as palavras, como tudo tem uma razão de ser. Eu vou parar nesse vídeo, nesse trecho, nesse primeiro momento, esse primeiro tópico de divisão que eu fiz, para na próxima dar continuidade na parte que mais nos interessa.